Olá, seja bem-vindo à nossa aula onde nós vamos falar sobre os indicadores fundamentalistas relacionado ao endividamento. Então, o que seria o endividamento? Ele representa basicamente ali a saúde financeira da empresa. Porque nada adianta uma empresa ela ser muito lucrativa, ter uma receita muito alta, mas as dívidas da empresa ela já está totalmente descontrolado. Essa receita ela não será suficiente para pagar as dívidas da empresa. Então a gente tem que ter muito cuidado com o grau de endividamento da empresa. Nós já vimos que o endividamento ele é bom, certo? Desde que seja saudável, porque o endividamento você consegue, a empresa ela consegue pegar recursos de terceiros para poder financiar um novo projeto e no futuro ganhar mais dinheiro e pagar essa dívida tranquilamente. Então, uma receita boa, um endividamento bom, saudável, juntamente com uma equipe de gestão que sabe alocar bem esses recursos, isso é ótimo, muito bom. E além disso, a gente consegue também diminuir um pouco da carga tributária relacionado ao pagamento dos juros que teria nesse financiamento. Então é como se ele estivesse saindo um juros mais barato para um financiamento, certo? Para a empresa fazer esse endividamento. Então o endividamento é muito importante a gente analisar, ele tem que estar em qualquer análise de empresa também, né? Então o que a gente pode analisar quando o assunto é endividamento? Primeiro indicador, dívida líquida sobre patrimônio líquido. O que seria o que seria a dívida líquida? A dívida líquida nada mais é do que a dívida bruta menos o caixa, porque veja bem, então como que uma dívida ela é saudável para uma empresa? A maioria das empresas elas têm uma dívida e elas também têm caixa. Esse caixa muitas vezes é importante para a empresa, para ela fazer o próprio capital de giro, então para ela conseguir pagar fornecedor antecipadamente, conseguir pagar todas as suas despesas administrativas à vista. Então é importante a empresa ter caixa também. Então é muito comum ela ter dívida e caixa, ela não pega esse caixa para pagar a dívida. Então é importante analisar a dívida líquida. Faz mais sentido, né? Porque uma empresa ela pode ter um endividamento de 1 milhão e ter um caixa de 3 milhões, por exemplo. Então ela está totalmente saudável perante aí o endividamento, porque ela tem mais caixa do que dívida bruta. Tá? Então por isso a gente tem que analisar a dívida líquida. E aí um fator interessante, a dívida líquida ela pode ser negativa. Né? Então pensa lá, se a empresa ela tem mais caixa, quando a gente olha aqui essa equação, pode dar negativo. Então a gente pode analisar o indicador chamado dívida líquida sobre PL de uma empresa e ele for negativo. Se ele for negativo, não fique assustado. Quanto maior seria melhor, porque a empresa tem muito caixa. Quanto maior ele negativamente, por exemplo, menos 10, seria melhor do que menos 2. A empresa ela tem menos 10, ela tem 10 vezes o caixa, 10 vezes não, né? Ela tem ali uma magnitude de 10 em relacionado ao caixa dessa empresa. Então ela tem muito mais caixa do que dívida bruta, quando comparado àquele dívida líquida sobre patrimônio líquido menos 2. Tá? Então quanto maior, melhor é quando é negativo. Tá? Quando é negativo. Agora, quando é positivo, quando é acima de zero esse indicador, isso representa que a empresa ela está tendo algum tipo de endividamento. Ela tem uma dívida ali que ela precisa pagar, né? E aí, quanto maior, pior é, porque ela tem um endividamento maior do que a outra empresa. Tá? Só que a gente tem que saber que existe um endividamento saudável. Então não é de se assustar quando você vê uma empresa onde ela tem um endividamento. Não se assuste com isso. A gente tem que saber se esse endividamento está saudável ou não. Então a gente tem que olhar outros indicadores também para contemplar tudo isso. E o que seria o patrimônio líquido? Que eu acabei não mencionando aqui. O patrimônio líquido é os ativos menos os passivos. Então é tudo que a empresa tem, menos tudo que ela tem que ela tem que pagar. Vamos imaginar isso. Tudo que ela tem positivo, menos tudo que ela tem negativo, tá? Que ela teria que pagar. Tá? Então o patrimônio líquido indiretamente é isso. Quanto a empresa utiliza de capital, o que quer dizer esse indicador? Quanto a empresa utiliza de capital de terceiros para financiar suas atividades em relação ao patrimônio dos seus acionistas. Então, é o quanto que a empresa está... O que esse indicador ele representa ali para a gente?
ele representa o quanto que a empresa ela utiliza de capital de terceiros para financiar suas atividades, isso relacionado ao patrimônio dos seus acionistas, porque o patrimônio líquido, ele representa isso para a gente, ele representa o patrimônio dos seus acionistas. Quando você pega os ativos menos os passivos, a gente diz lá que nós temos o patrimônio dos acionistas, tá? Então é o quanto que a empresa está pegando de terceiros, ou seja, em dívidas, para financiar suas atividades quando comparado ao patrimônio dos acionistas. Isso que representa aí a dívida líquida sobre patrimônio líquido, tá? Uma empresa, ela pode ter endividamento alto, ela depende do setor dela. Então, por exemplo, empresas do setor de transmissão, é comum elas terem um endividamento muito alto. Por quê? Porque a empresa de transmissão de energia, ela ganha contratos que são para vencimentos daqui 20 anos, por exemplo. Então, se ela tem uma dívida que ela consegue pagar em 10 anos, tá bom, tá bom. Por quê? Porque ela vai ter receita desse projeto, que ela tomou dívida para entrar em um projeto, para daqui 20, 30 anos pela frente. Então, essas empresas, elas têm uma alavancagem financeira maior, elas operam mais endividadas. É natural que empresas de transmissão de energia, elas têm um endividamento muito maior do que empresas de outros setores, tá? Então, a gente tem que analisar caso a caso, tá? Como que a empresa ela tem uma previsibilidade nas suas receitas, né? A grosso modo não, né? De modo mais resumido, como que a gente pode imaginar o que a empresa pode ter de endividamento? Quanto mais previsível for a geração de caixa da empresa, as receitas dela, as vendas dela, como uma empresa de transmissão, quanto mais previsível for, maior pode ser o grau de endividamento dessa empresa, tá? Outro indicador muito interessante é o dívida líquida sobre o EBIT. O EBIT nós já vimos, né, que é os lucros antes dos impostos e taxas, e ele representa ali basicamente o que? O quanto tempo a empresa pagaria todas as suas dívidas com lucro operacional. Esse aqui é um indicador sensacional. Eu gosto muito desse indicador, porque o EBIT é a geração de lucro operacional da empresa, o quanto que a empresa está gerando de lucro ali devido às suas operações. E aí a gente avalia quantos anos de operações, quantos anos de EBIT a empresa precisaria para pagar as suas dívidas. É muito bom esse indicador, né, que a gente consegue identificar, por exemplo, a empresa ela vai operar durante 5 anos e ela conseguiria pagar as suas dívidas, se ela pegar todo esse resultado operacional e usar para pagar as suas dívidas. Então esse aqui, na minha opinião, é o melhor indicador para a gente estar analisando aí a parte do endividamento. Ele tem que estar na mesa aí quando a gente está olhando o endividamento de uma empresa. Eu gosto muito de analisar esse indicador. Às vezes o EBIT pode estar distorcido. A empresa teve um ano ruim. Aí a gente tem que procurar outros indicadores ou até usar EBIT, uma média de EBIT passado para a gente verificar isso, tá? Porque geralmente quando a gente olha um site, o EBIT mostrado ali, ele é o EBIT dos últimos 12 meses, né? Pegando ali uma média, dos últimos 12 meses, está correto. Né, imaginei 12 anos, mas não, isso aí, dos últimos 12 meses, ou seja, dos quatro trimestres. Ele pega o EBIT dos 4 últimos trimestres e faz uma média ali, né, esse seria o EBIT que é mostrado em sites, por exemplo. Ok? Então, esses aqui são os dois principais indicadores quando a gente está analisando o endividamento de uma empresa, que não pode estar de fora aí, quando a gente está analisando o endividamento. A gente tem outros indicadores, mas esses daqui são os fundamentais. Então é isso. Espero você na nossa próxima aula e até mais.